Fala pessoal, tudo bem? Daniel Soria mais uma vez e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial para os times administrativo, jurídico e de marketing, ainda no nosso módulo 1. Bom pessoal, nosso primeiro módulo, que é de produção e análise de informações com IA, agora a gente vai para a aula de utilizar IA para analisar e resumir informações, ok? Basicamente, assim, existem 3 modos da gente fazer essa análise e resumo de inteligência, usando a inteligência artificial. Tem o que a gente chama de síntese. Então, basicamente, você perguntar o que esse documento diz e você recebe um documento muito longo, você põe lá e faz basicamente uma pergunta genérica sobre algum ponto, sobre resumos dos pontos principais desse documento, tá? Super simples de usar, a gente só coloca um prompt simples que vai extrair um resumo geral desse documento, tá? A segunda parte é quando a gente vai para uma extração orientada, que você gera muito mais valor quando você tem alguma informação específica que você quer saber desse documento. Então, o que esse documento diz sobre prazo, sobre valores, né? E basicamente a inteligência artificial vai ler o documento todo e buscar aquele pedaço crítico que você quer encontrar. E o terceiro nível é o de análise crítica, que é quando a gente oferece um documento e aí pergunta de fato uma análise para a inteligência artificial fazer, como é o caso aqui de quais são os riscos, lacunas ou pontos de atenção, né? Isso é quando você precisa de uma leitura mais analítica que não seja apenas uma descrição do documento, tá? O que acontece é que, à medida que você vai indo para uma análise crítica, para uma evolução da análise que a IA faz, você, como mente pensante que está usando a inteligência artificial, você precisa estar cada vez mais atento do que está saindo desse reporte. Porque acontece, você já deve ter ouvido falar de um termo que se chama alucinação. Então, assim, a inteligência artificial, seja ela a Ava, né, a assistente virtual da Alaris, seja o Copilot, seja o ChatGPT, seja o Claude, seja qualquer inteligência artificial de LLM e também outros tipos de IA, elas nunca acertam 100% das vezes, tá? Então, existem vários cenários aqui, e principalmente no meio jurídico, tem várias histórias de que a inteligência artificial inventou uma jurisprudência, a inteligência artificial comentou sobre um ponto do documento que não existia naquele contrato. Então, isso não quer dizer que você não deva utilizar uma extração orientada ou fazer uma análise crítica de um documento com inteligência artificial. É super útil, te ganha tempo. A questão é sobre fechar os olhos para o que está saindo de input, de resultado da inteligência artificial e achar que aquilo é totalmente verdade. Então, o que você precisa é, numa síntese simples, é mais fácil para a IA fazer. Uma extração orientada, ela também é um pouco mais complexo, mas ainda ela vai bem. Numa análise crítica, você precisa entender um pouco melhor sobre esse documento, tá? E fazer as suas análises críticas ali em cima também. O que a IA vai fazer é te trazer à luz alguns pontos que você precisa ir lá e validar e evidenciar e fazer a sua análise crítica sobre aquilo que ela trouxe, tá certo? Bom, então como que a gente faz um prompt de síntese? É o mais simples que a gente pode conter. Você cola o texto ou descreve o documento e aí você vai pedir, com base neste conteúdo, faça um resumo de até 5 pontos, destaque os pontos que exijam atenção ou uma ação ou decisão, indique o que está pendente, ambíguo ou incompleto, né? Aqui é interessante que você cite para a inteligência artificial que precisa ser baseado neste conteúdo ou use apenas este documento como fonte de informação. São termos que você vai passando para o modelo para que ele não consulte informações em outros lugares. Mas na síntese é mais difícil o modelo fazer esse tipo de ação, a inteligência artificial fazer esse tipo de ação nesse tipo de análise. Então,
Você pode pegar um documento que você tenha, tá? Vamos vir aqui na Ava. Eu tenho aqui um documento pode ser que esse contrato, é um contrato público de cloud da Oracle, no caso, e a gente pode fazer esse prompt aqui, com base no conteúdo. Faça um resumo em até 5 pontos. Destaque os pontos que exigem ação ou decisão. E assim por diante. E a inteligência artificial vai fazer uma síntese mais simples sobre esse contrato que a gente tem de cloud aqui, que você pode ter recebido de um fornecedor específico, tá bom? Então, nesse momento, pause o vídeo e teste aí com alguma situação real que você recebeu um contrato, recebeu um documento que é grande demais, que você precisa fazer ali algum tipo de síntese e avaliação. Então, pessoal, aqui a síntese simples vai trazer um resumo do documento, o contrato que define os termos de serviços da Cloud Oracle SaaS, IaaS e PaaS, serviços de profissionais, vai trazer aqui os pontos que exigem ação ou decisão conforme a gente pediu, né? Cancelamento ou renovação automática, monitoramento de uso, dados sensíveis e um resumo geral aqui desse contrato para a gente poder começar talvez uma análise em cima dele, tá certo? Bom, já um prompt de extração orientada, que a gente explicou antes, ele é um prompt que vai extrair informações específicas desse documento. Então, além de uma interpretação para fazer uma síntese, ele precisa buscar informações específicas ali dentro. Então aqui, por exemplo, com base nesse conteúdo, quais são os 3 principais insights para o nosso negócio, o que o concorrente está fazendo que ainda não fazemos, há oportunidades não exploradas que este material sugere, o que é relevante incluir na nossa próxima estratégia. Tá? Então, aqui a gente já está pedindo um pouco mais de raciocínio, se a gente pode dizer assim, da inteligência artificial, tá certo? Então a gente vai conseguir extrair mais informação, mais valor desse documento, mas ao mesmo tempo a gente está complicando um pouco mais a vida da inteligência artificial do outro lado, tá certo? Eu vou abrir aqui um novo chat da Ava. Veja que eu sempre abro um chat para, dependendo do assunto que for falar. Como é um assunto mais de marketing agora, eu não vou usar o mesmo chat ali de ações sobre o contrato da Oracle, beleza? Bom, eu tenho aqui um documento que é análise de mercado setorial de telecom, tá? E a gente pode utilizar essa informação para fazer esse tipo de prompt que tem um pouco mais de extração de informações de dentro do modelo, tá bom? Então, com esse documento, né, a gente conseguiu fazer aí uma extração de informação dele com esse prompt. E aí aqui que a gente começa a ter que checar um pouco mais das informações. Lembra que a inteligência artificial ela não substitui o seu pensamento, a sua inteligência. Você precisa pegar essa informação de um documento gigantesco ali que a gente acabou utilizando, né, e validar essa informação, mas minimamente você já tem um cenário de início aqui para começar a fazer buscas de informação e avaliar o mercado a partir desse report aqui, tá certo? Então, agora, espero que você pause o vídeo, teste com algum documento que você recebeu nessa semana, alguma questão específica do teu dia a dia para você experimentar e extrair um pouco mais de informação de um documento
que você utilizou durante a sua rotina. Legal. Agora, quando a gente vai para a parte de análise crítica, né, que é quando a gente começa a pedir para a inteligência artificial entender algumas coisas que ela vai precisar avaliar. Então, quando a gente fala aqui, ó, quero entender especificamente quais os riscos envolvidos nesse contrato. Perceba que se a gente der esse contrato para um estagiário, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ler o contrato, ele vai ter que depois extrair informações que são relevantes juridicamente, como ele fez aqui, tá? Objeto do contrato, pontos de ação, cancelamento, e depois ele vai ter que ainda raciocinar sobre o que são os riscos envolvidos nesse contrato. Então a gente está pedindo mais, a gente está dando mais instruções para essa inteligência artificial. Então isso envolve que o valor agregado ele é maior, mas de certa forma você vai ter que tomar um pouco mais cuidado com os resultados que estão saindo da ferramenta, tá? E de fato tomar a decisão e interpretar de maneira correta a informação e os dados que você está recebendo da inteligência artificial. Então, para esse cenário aqui, eu vou seguir aqui com a conversa de ações do contrato, porque eu já subi esse documento aqui em outro momento. Então, o que eu vou colocar agora é apenas o nosso prompt aqui. Quero entender quais os riscos envolvidos nesse contrato. Quais pontos beneficiam apenas a outra parte. Então agora a inteligência artificial vai ter que não só interpretar o texto, mas interpretar algumas nuances que existem ali para nos gerar o nosso resultado, tá bom? Bom, pessoal, e aí aqui a Ava trouxe para a gente os principais riscos jurídicos operacionais, limite de responsabilidade por parte da empresa que está fornecendo a cloud, indenização restrita. Então, embora essa cloud ofereça defesa, em caso de violação da propriedade intelectual, ela detém o controle exclusivo de defesa, entendeu? Alguns riscos operacionais. Então, a gente começa, obviamente, a extrair mais valor dessa análise de documento, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, talvez, checar, ir lá no documento e abrir a cláusula 13 para fazer uma avaliação do que, de fato, 13. Do que, de fato, está descrito aqui, limitação de responsabilidade, e fazer a sua interpretação jurídica sobre o que está aqui. Mas os pontos chaves ela já trouxe para a gente, né? Os pontos chave. Bom, espero que você pause o vídeo agora, faça um teste com alguma situação, algum documento que você tem aí para fazer esse tipo de extração, onde não só precisa ler, interpretar o documento, mas extrair informações, mas também realizar uma análise crítica do que foi extraído desses documentos e ver o resultado que a Ava ou o Copilot traz para vocês, ok? Bom, a gente está falando muito sobre alguns grandes volumes de documentos, de informações, e a gente não pode esquecer que a inteligência artificial tem problemas. E um desses problemas é o que a gente chama de problema da diluição da instrução. Basicamente, a gente já deu esse exemplo, mas pensa na inteligência artificial como um estagiário que você contratou. Se eu pedir para um estagiário que ele tem que ler um documento, interpretar o documento, ler outro documento, interpretar outro documento, ler um terceiro documento, interpretar esse documento, correlacionar tudo e gerar uma apresentação no PowerPoint para o diretor, provavelmente esse estagiário ele vai se perder em algum desses pontos. E é exatamente isso que é o problema da diluição da instrução, tá? Isso não quer dizer que você não possa fazer uma análise de 3, 4 documentos e correlacionar eles usando a inteligência artificial. O ponto não é esse. O problema é quando a gente tenta enfiar dentro de uma instrução só um volume muito, muito, muito grande de informações. Então, nesse caso aqui do contrato, se fossem 3 contratos, a gente poderia fazer o que a gente fez aqui,
a gente colocou um contrato, trouxe as informações principais. A gente pode agora colocar um segundo contrato, né, de um segundo documento aqui, por exemplo, a lei, pedir para ele resumir essa lei, realize um resumo do seguinte documento e vá indo aos poucos esse tipo de análise, para que esse problema não aconteça. Diferente de eu pegar 5 documentos PDF enormes, colocar tudo de uma vez aqui dentro da IA e dar uma instrução só para ela analisar, extrair, fazer análise crítica e ainda gerar algum tipo de riscos e um documento oficial que eu vou levar para uma reunião. Isso possivelmente pode ter mais problemas do que se você ir fazendo um documento por vez aqui no mesmo chat e depois eu pego e correlaciono. Pego todos os resumos aqui de riscos que cada um dos contratos gerou e eu posso eu mesmo colocar aqui e falar agora gere uma correlação entre os contratos e avalie, por exemplo, o melhor fornecedor em termos jurídicos. Então, essa separação de etapas do processo, ela vai ajudar com esse tipo de problema que acontece. Às vezes a gente joga um documento, vê a IA respondendo, boa resposta, a gente joga outro documento, vê a IA respondendo, boa resposta, e a gente se torna preguiçoso, de certa forma, no uso correto da inteligência artificial. Aí você chega lá com 5 livros e pedindo para a IA ler todos e interagir entre todos e correlacionar todos. Isso pode gerar um problema que é o problema da diluição da instrução, né? Que a instrução é tão grande que ele faz apenas partes da instrução. Lê metade de um documento ou não executa uma tarefa e outra e você acaba tendo uma resposta que é ruim por conta do volume excessivo que você colocou de uma vez só dentro da inteligência artificial. Bom, pessoal, esse foi mais uma aula do nosso curso de inteligência artificial para times administrativos, jurídicos e de marketing, ainda do nosso módulo 1, né? Produção e análise de informações com IA. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!